Você sabe o que fazer quando uma criança enfia massinha no ouvido? E quando cai alguma coisa no olho de um aluno? Você chama a ambulância ou tenta tirar? No nosso último vídeo, eu falei de alguns sinais que, quando percebidos a tempo, podem evitar acidentes na sala dos pequenos. Hoje, nós vamos ver como agir quando tudo falhou e nos deparamos com uma emergência, um acidente na sala de aula. Mas antes, eu quero já te pedir para curtir esse vídeo e compartilhar. Toda semana tem vídeos novos aqui no canal para você se sentir cada dia mais bem preparada e confiante para ensinar inglês para os Very Young Learners. Vamos falar de um assunto tão delicado quanto importante hoje. Primeiros socorros na infância. E eu já começo enfatizando que, por mais bem informados que a gente possa estar, nada supera um bom curso presencial de primeiros socorros na infância, tá? Nada supera. Bom, as informações que eu trouxe para você hoje, o passo a passo do que fazer em algumas situações difíceis na sala de aula, foram tiradas da cartilha de primeiros socorros do projeto Creche das Rosinhas, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou deixar aqui para vocês o link, tá? Para você acessar o material na íntegra quando quiser. E eu aproveito aqui para agradecer aos autores da cartilha. Primeiramente, vamos ao que não fazer. São os primeiros socorros que você nunca deve aplicar. Nunca use borra de café, sal, açúcar ou qualquer outro produto para estancar qualquer hemorragia. Em caso de pancada, nunca coloque água quente na região afetada. Colocar gelo é mais indicado. Nunca use clara de ovo, pasta de dente, pasta d'água, manteiga, vinagre ou qualquer pomada em queimaduras. A tendência é agravar a lesão. Não provoque vômito ou dê leite para a criança em caso de ingestão de substância. Não insista em remover objetos em ouvidos e nariz. Esses devem ser retirados por especialistas com material adequado. Em caso de crise convulsiva, nunca tente puxar a língua da criança com a mão. Mas vamos então ao que fazer. Como agir quando a criança se machuca? Nós já falamos sobre quedas e como ajudar as crianças a desenvolver o equilíbrio no vídeo passado. Agora, quando a queda acontece, no entanto, existem alguns procedimentos a seguir. Primeira coisa é não se apavorar. Vá até a criança, não a levante bruscamente ou demonstre pavor. Converse com ela primeiro. A absoluta maioria das vezes que as crianças caem, elas se levantam tranquilamente e seguem brincando, especialmente se não se assustam com a nossa reação. Quando eles se machucam, aí é diferente. Em casos de pequenos cortes, lave com água e sabão, retirando a sujeira. Em caso de sangramento, faça compressão local com pano limpo até parar o sangramento. Cubra com curativo com gaze. Em caso de ferimentos maiores, lavar com água e sabão, comprimir com pano limpo e encaminhando a criança para o pronto-socorro, levando a carteira de vacinação, se possível. Havendo sangramento intenso, comprima o local afetado com outra gaze limpa até que a vítima pare de sangrar. Importante aqui, quando a gaze já estiver encharcada de sangue, coloque uma segunda, sem retirar a primeira, para não atrapalhar a coagulação que já se iniciou. Lembre-se de deixar a parte machucada em repouso. Enquanto você toma essa providência, vá para o hospital. Se o ferimento está sangrando muito, uma artéria pode ter sido atingida. Nesse caso, o sangue jorra do ferimento a cada batida do coração. A medida básica é aplicar com força uma compressa sobre a região que sangra. Se não tiver esse recurso ao alcance, use a sua própria mão para pressionar e não afrouxe, porque uma grande quantidade de sangue pode ser perdida. Talvez a criança precise de uma sutura. Vai ser preciso suturar a ferida e até a artéria, e somente um médico pode fazê-lo. Se foi um objeto que causou o ferimento, atenção! Quando o objeto que causou o acidente estiver sujo ou enferrujado, caso a carteira de vacinação não esteja em dia, será necessária a vacina antitetânica, que pode ser aplicada em hospitais ou postos de saúde.
Lave a região com água e sabão por 2 minutos. Depois, cubra com uma gaze limpa ou curativo adequado. Evite movimentos bruscos, mantendo a parte ferida em posição normal, sem o apoio de tipóias ou algo semelhante. Mas e se a queda foi feia e a criança demonstra muita dor? Provavelmente a queda causou trauma, fratura de ossos ou dano. O que fazer? Observe o local traumatizado. Em caso grave, leve imediatamente ao pronto-socorro. Na cabeça, apenas em casos brandos, coloque gelo no local, mantenha a criança em observação, verifique sinais de sonolência, convulsão, febre, irritabilidade excessiva. Na presença de algum desses sinais, procure um pronto atendimento imediatamente. Se ela bateu o tórax e o abdômen, leve ao pronto-socorro por possíveis lesões internas. Nos membros, braços e pernas, coloque gelo no local nas primeiras 24 horas. Em seguida, coloque compressas mornas. Essas sugestões são para traumas sem cortes, tá? Mantenha a vigilância constante. Ao menor sinal de piora, procure um pronto-socorro, pronto atendimento médico. Enquanto você espera pelo atendimento especializado, mantenha a vítima o mais confortável possível. Não movimente a criança, nem permita que o façam, especialmente em lesões no pescoço e na coluna, pois são áreas muito sensíveis. Nunca tente colocar talas. O fêmur e o ombro imobilizados erradamente podem ocasionar graves lesões de vasos e nervos. Chame profissionais que possam transportar o acidentado com segurança até o hospital. Muitas vezes não se trata de uma fratura, e sim de uma luxação ou de uma entorse. Só um especialista pode fazer um diagnóstico correto e indicar o tratamento adequado. Ok, e quando meu aluno grita, "Teacher, caiu uma coisa no meu olho", o que fazer? Não deixe que a criança mexa ou esfregue o olho. Coloque-a sentadinha em uma cadeira sob boa iluminação. Incline a sua cabeça para trás. Dessa maneira, você vai ter condições de observar a localização do objeto. Depois, pegue um cotonete umedecido em água limpa e tente, com muita delicadeza, retirar o corpo estranho, tocando delicadamente apenas nas laterais do globo ocular e na pálpebra inferior, com movimento suave, sem colocar pressão. Faça esse procedimento apenas se a criança colaborar. Uma pessoa inexperiente pode causar danos irreversíveis à visão da criança, como lesões e embranquecimento da córnea, o que leva a infecções e até cegueira. Nesses casos, a única atitude correta é levá-la rapidamente a um hospital que tenha oftalmologista. Os olhos devem ficar fechados, tá? Pode-se ocluí-los com um tampão, o que diminui a dor e o incômodo. Mas sabe um acidente muito comum? Criança aparecer com corpos estranhos no ouvido ou no nariz, desde bolinhas, massinhas e caroços até pequenos insetos. Em ambos os casos, somente o médico pode resolver o problema. A tentativa de remover corpos estranhos do nariz ou do ouvido pode empurrá-los para a parte mais profunda. Isso só irá agravar o problema. Leve a criança ao médico, que em certos casos vai poder retirar o objeto com uma rápida manobra. Choque elétrico. Primeira coisa é desligar a chave geral da escola. Se você ainda não sabe onde é, descubra hoje. Só depois afaste a vítima do fio ou do aparelho elétrico. Não toque na criança, senão você vai levar um choque também. Em um choque leve, não vai haver muitos problemas. Em caso de choque grave, procure com urgência o socorro médico. E, se necessário, inicie a reanimação cardiorrespiratória. Tem como fazer essa reanimação cardiorrespiratória na cartilha em anexo. E vai ser uma das primeiras coisas que você vai aprender no curso presencial. O primeiro impulso de qualquer um, quando vê alguém levando um choque, é tentar puxá-lo. Não faça isso sem o uso de isolantes. Outro erro comum é utilizar panos molhados ou úmidos para socorrer a vítima. Água só vai piorar as coisas. Desmaio. Indiferente à causa do desmaio, a primeira providência é garantir que a criança respire. Se ela perder a consciência,
As vias respiratórias podem ser obstruídas por saliva, vômito, sangue ou aparelhos ortodônticos. Para resolver o problema, eleve o queixo, incline a cabeça da criança para trás. Isso afasta a língua do fundo da garganta e libera a passagem de ar. Depois, coloque-a com a cabeça para o lado, facilitando a saída dos líquidos ou vômito e que ainda estejam na sua boca. Chame a ambulância e ligue para os pais imediatamente. Convulsão. As convulsões são descargas elétricas desreguladas e anormais de células nervosas no cérebro ou em parte do cérebro. Essa descarga anormal pode causar movimentos involuntários, alterações na consciência, sensações anormais. Convulsões são como espasmos musculares violentos, involuntários e associados à rigidez em uma grande parte do corpo. A epilepsia não é um distúrbio específico, mas se refere a uma tendência de apresentar convulsões recorrentes que podem ou não ter uma causa identificável. As convulsões em crianças, com frequência, são similares às convulsões em adultos. Contudo, alguns tipos de convulsões, como convulsões febris e espasmos infantis, somente ocorrem em crianças. As principais características são cabeça rígida, olhinhos revirados e corpo se batendo. Observe a respiração e vire a cabeça da criança para o lado, caso haja líquidos na boca. Se ela usar aparelho ortodôntico móvel, retire-o rapidamente. A causa da convulsão pode ser uma febre muito alta. Se esse for o caso, a criança estiver com febre alta, você deve administrar o antitérmico que a criança faz uso, que deve estar na ficha dela, e procurar por um serviço médico imediatamente. Se a criança não apresenta febre, a causa pode ser de outra origem. Durante uma convulsão, é preciso ficar atento ao risco de a criança machucar a própria cabeça. Proteja a região da cabeça para evitar que isso aconteça. E lembre-se, nunca tente puxar a língua da criança. A visita ao médico é necessária para esclarecer os motivos do problema. E aqui, como em qualquer outra situação como essa, é muito importante que você mantenha a calma. Não só para conseguir agir prontamente da forma necessária, como para passar tranquilidade para a criança em questão e para todas as outras. Uma crise convulsiva é uma cena forte, mas não é incomum, e o nosso papel é acolher a criança, acalmá-la e, quando tudo passar, explicar para todo mundo o que aconteceu e ajudar aquela que teve o episódio a se sentir acolhida, confortável por todos. É muito importante que você tenha um outro adulto na sala de aula, um assistente, ou pelo menos uma campainha na sala de aula para chamar alguém em caso de emergência. Pense nisso. Tome providências hoje mesmo, antes que uma emergência aconteça. E é isso. Eu espero que tenha gostado. Comente aqui embaixo e até o próximo vídeo.